Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos ter agora mais um momento nosso aqui de edificação por meio da palavra do Senhor, através desse meio aqui que é o YouTube. Esse vídeo é uma forma de nós continuarmos sendo alimentados pela palavra do Senhor, sermos confortados, exortados também. Esse tempo também é um tempo de exortação. E ainda que esse seja um meio bom e nós estejamos aproveitando as oportunidades e utilizando os meios que Deus nos dá, nós sabemos que o melhor é nós voltarmos lá para a igreja, naquele espaço que é nosso, não porque aquele espaço é um espaço especial, mas porque a nossa fraternidade, porque a comunhão que nós temos em Cristo é especial, porque nós como igreja temos prazer em nos reunirmos em torno do nosso Deus por meio da sua palavra, ouvi-lo, falar conosco, nos orientar, nos confortar, nos exortar. Então, esse tempo é tão bom, né, meus irmãos? Aquele tempo de comunhão, onde nós podemos estar ali cantando, entregando as nossas ofertas, os nossos dízimos como louvor ao Senhor, poder ouvir a sua palavra, dar um abraço, um beijo ali, né? E a comunhão cristã, ela é uma dádiva do Senhor. Então nós devemos orar para que nós possamos novamente desfrutar dessa comunhão uns perto dos outros. Nós ainda desfrutamos dessa comunhão porque, ainda que estejamos distantes, estamos conectados pelo Senhor. No sangue de Cristo, na pessoa dele está a nossa comunhão. Nós estamos unidos pelo vínculo do Espírito, né? Mas nós queremos desfrutar da fraternidade, nós queremos desfrutar do perto, né? De estarmos ali do lado uns dos outros. Então oremos por isso, né? Oremos para que esse tempo aqui seja abreviado e possamos novamente desfrutar de um tempo maravilhoso uns com os outros ali na igreja do Tijucal. Eu quero, antes de começar a palavra, te pedir para se inscrever no nosso canal. Quanto mais inscrições nós tivermos no canal, mais o YouTube ele libera algumas funções para nós, algumas funções para a gente poder atuar como igreja nesse meio tecnológico. Outra coisa que eu quero te orientar é compartilhe esse vídeo com um familiar. Pausa agora o vídeo, compartilha com as pessoas da sua família, compartilha com seus amigos. É um tempo para nós evangelizarmos, meus irmãos. Nós não precisamos sair do sofá para poder evangelizar. Nós podemos compartilhar um vídeo. Olha que coisa boa. É um meio tão fácil, uma forma tão fácil. Paulo disse que não se envergonhava do evangelho, então não se envergonhe também não. Pregue a palavra, mande esse link, mande as devocionais que temos ali compartilhado no grupo. Participe mais do grupo também, participe das reuniões de quarta-feira. Tem sido um tempo tão bom, a gente pode ali se ver, compartilhar um pouquinho de como nós estamos, fazer um pedido de oração, cantar ao Senhor juntos. Foi tão bom quarta-feira agora, foi um tempo tão gostoso ali. O Zé Rodolfo trouxe a música pra gente, né? Tocou alguns cânticos, nós podemos cantar ao Senhor e exaltar o nome dele. Eu compartilhei uma devocional, o Rony e a Lídia fizeram um momento de intercessão. Nós estamos atuando como igreja, não podemos parar. Então, faça isso, compartilhe a palavra do Senhor, compartilhe, pregue o evangelho nesses dias, tá bom? Agora eu quero te convidar a prestar atenção, a se desligar, se desligue de tudo, se afaste do celular agora nesse momento, se você puder, né? Alguns vão assistir pelo celular, mas não dê atenção para conversas no WhatsApp, não dê atenção para outras coisas, senão e tão somente para a palavra do Senhor nesse momento. Não se dedique a outra coisa que não a palavra de Deus nesse instante aqui. Foque no Senhor, tá bom? Vamos ter um momento de oração. Você pode aí desfrutar de um tempinho de oração, você e a sua família, tudo bem? Vamos orar ao Senhor? Pai bondoso, nesse instante, pedimos que o Teu Espírito, que em nós habita e que nos ensina todas as coisas,
nos instrua por meio da Tua palavra nesse momento, Senhor. Fala conosco, nos consola, nos instrui e nos exorta nesse momento. É o que nós oramos no Teu santo nome. Amém. Amém, irmãos. Agora nós vamos ler o texto da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos. Atos, capítulo de número 18, versículos de número 19 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo. Não cedeu, mas despedindo-se disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Eu estava preparando uma mensagem em João, capítulo 2, do 18 ao 19, quando recebi uma ligação do pastor Felipe, que está plantando a igreja de Curitiba, e tivemos uma conversa tão boa, tão agradável. E aí Deus foi me levando para esse texto de uma maneira muito natural e falando com o meu coração, e eu espero que ele fale ao seu coração também. A pergunta que eu quero fazer para iniciarmos esse momento é: qual é a vontade específica de Deus para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida? Qual a vontade específica de Deus? Meus irmãos, Deus ele é craque em frustrar os nossos planos. Ele é craque em fazer isso. Não que Deus ele esteja decidido a ser contrário àquilo que nós fazemos. Ele não é uma espécie de um pai birrento que toma decisões apenas para mostrar que ele pode, que ele está certo. Ele é um rei soberano que criou todas as coisas, que criou a criação e está conduzindo-a e sustentando-a pela sua providência. E não apenas sabe o melhor para as suas criaturas, como ele determinou todas as coisas antes de criá-las. Deus determinou todas as coisas. Tudo acontece de conformidade aos seus desígnios. É por isso que eu não acredito que existe o livre-arbítrio, por exemplo. Deus já determinou todas as coisas. Nós vivemos de acordo com a sua vontade. E ele determinou todas as coisas antes do tempo para o louvor da sua glória e o benefício dos seus filhos. E é sempre bom lembrar, meus irmãos, que quando nós somos frustrados por Deus, de maneira que ele age a se intrometer nos nossos planejamentos, nas nossas rotinas, ele age de um modo amoroso, de um modo sábio. E como disse, ele não é um pai birrento que quando tem a sua autoridade confrontada, ele toma atitudes egoístas para mostrar quem manda. Deus ele está além de tudo isso. Ele é santo, perfeito, justo. E é por isso que ele é incapaz de pecar. Então, nós não podemos levá-lo em falta de consideração. E num certo ponto, é bom servir a esse Deus, não é? Um Deus assim, poxa, é tão bom, ele é perfeito, ele é amoroso, ele é sábio, ele ouve as minhas orações, se preocupa comigo e ele até mesmo, quando eu ando pelo vale da sombra da morte, ele está do meu lado, é o que diz o salmista. Então, é maravilhosamente bom servir um Deus assim. E não há problema também ele exigir de nós santidade, adoração e muitas outras coisas que ele exige na sua palavra. Mas isso é bom até que o meu planejamento do ano é frustrado pela soberania divina. Ou quando eu perco meu emprego. Ou quando meu filho adoece. Ou aquela viagem planejada há anos não vai acontecer. Ou em coisas simples como sair do trabalho super cansado ou cansada. E aí você planeja chegar em casa, ter o jantar pronto, as crianças bem arrumadas e comportadas, poder sentar no sofá e desfrutar de um descanso. Mas quando você chega em casa, a realidade é outra. O filho mais velho bateu na irmã mais nova porque por um motivo esdrúxulo, bobo, pueril. E aí a sua esposa não preparou o jantar e você
está cansado e ela não preparou o jantar porque ela recebeu a ligação do irmão mais velho com o qual ela não conversava há muitos anos, porque ele mora longe. E aí você então estoura e começa a gritar com seus filhos, bate neles, não os repreende em amor e os cria no temor e na admoestação do Senhor. Fica chateado com a esposa e reclama que ela não te valoriza, não valoriza o seu trabalho suado, não entende a sua importância como provedor do lar. Mas a pergunta é, meus irmãos, Deus não é soberano sobre essas situações também? Tudo não é orquestrado por Ele? É bom servir a Deus, até que Ele decide fazer algo que eu não gosto. É assim, na verdade, com todos ao nosso redor. Se as pessoas andam conosco, se elas nos amam, concordam conosco, fazem o que nos agrada, nós somos a melhor pessoa para elas. Mas quando o contrário acontece, aí muda o cenário. Nós somos intolerantes, iracundos, impacientes e não amorosos. Mas e Efésios 4, do 1 ao 2? Diz lá em Efésios: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Por que nós não agimos nas situações que foram soberanamente criadas por Deus nessa maneira aqui? Com humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A questão é que é fácil servir a um Deus que é moldado, que não me contraria e faz apenas o que eu quero, que não vai mexer na forma como a minha família e a minha rotina andam. Mas quando Deus decide interferir, quando Ele se intromete, quando Ele muda as coisas e faz do caos a regra em nosso dia para nos ensinar algo específico, como nós reagimos. Deus estabeleceu o caos nas nossas vidas como a regra nesses dias de pandemia e de quarentena. Tudo mudou, tudo mudou. Como nós temos reagido? Qual é a vontade específica de Deus para nós nesses dias? Eu não sei, meus irmãos. Mas não saber a vontade específica de Deus não deve nos paralisar. É isso que eu sei, é isso que a Bíblia nos ensina. No versículo 19, é isso que nós podemos extrair daqui. Não saber qual é a vontade específica de Deus não deve nos paralisar. Nós devemos continuar servindo ao Senhor. Paulo para em Éfeso. E ele está com Priscila e com Áquila, é o que diz o versículo 19. Ele deixa-os ali. Eu imagino ele deixando esses irmãos próximos ao navio ou numa espécie de pousada ali naquela cidade, mas Paulo ele vai pregar. Ele começa a ensinar na sinagoga. O texto diz: pregava aos judeus. Eu imagino Paulo aqui extremamente alegre, contente, e ele doido para pregar a palavra do Senhor. O texto diz que ele deixa os seus companheiros para ir pregar aos judeus. Obviamente, Paulo não abandonou os seus companheiros. Era costume de Paulo, sempre que ele chegava em qualquer lugar, ele ir numa sinagoga, pregar aos judeus em primeiro lugar e depois ir para os gentios. Isso fazia parte da sua teologia ministerial. Sua teologia moldava a sua visão de vida e de ministério. Assim como Jesus veio primeiro para os judeus, Paulo também ia primeiro aos judeus. E Jesus havia dito que um dos sinais da sua vinda, da sua parousia, era que os judeus se converteriam em massa. Então Paulo está na expectativa dessa vinda de Cristo. Então ele prega aos judeus. Ele tinha essa prática. Então ele deixa ali Áquila e Priscila e vai falar com os judeus. Ele está apressado, ele entende a urgência da sua missão. Mas por quê? Ele já havia tido esse desejo de pregar nessa região, irmãos. No entanto, Deus frustrou os planos de Paulo. Olha que interessante, Deus frustrou os planos de Paulo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de 5 a 6, diz assim: assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia.
Kistemaque diz o seguinte: a partir do porto de Cencreia, o navio que levava Paulo, Priscila e Áquila cruzou o mar Egeu e chegou a Éfeso. Anteriormente, Paulo, em viagem pela Ásia Menor, havia sido impedido pelo Espírito Santo de ir à província romana da Ásia, 16:6, da qual Éfeso era a capital e uma importante cidade portuária. Nesse momento, ele considerou essa cidade como sua próxima base de operações. Paulo ele olha para Éfeso como a sua base de operações para a próxima viagem missionária, mas ele é impedido por Deus. Deus frustra o planejamento de Paulo. E sabemos que no decorrer dos eventos tudo isso deu muito certo, não é? Depois ele acaba indo para Éfeso e passa ali 2 anos e pregando a palavra. É o seu desejo estar ali. Nós vemos isso pela sua fala no versículo 21 desse texto que nós lemos. Mas já pensou se quando ele é frustrado pelo Espírito, lá em Atos 16, ele tivesse parado? Ele tivesse descansado? Ele tivesse se entregado? Nós não precisamos saber de todas as informações para ser bons servos do Senhor. Nós precisamos apenas saber a quem estamos servindo. E ter convicção, meus irmãos, convicção de que aquilo que Ele está operando, ainda que não faça sentido para nós naquele momento, é sábio e provém de uma motivação amorosa e pura. Nós não precisamos saber de tudo, não precisamos saber de todas as variáveis. Nós precisamos simplesmente saber a quem estamos servindo. Paulo sabia a quem servia. E esse era o motivador, era o combustível para o serviço, para pregar, para continuar firme. Ele tinha o seu coração firme em Deus. O seu alvo estava em algo muito mais sólido do que planos, do que pessoas e até mesmo do que a própria missão. O seu alvo estava no Senhor. Paulo sabia que ele havia sido chamado não para fazer missão, mas para glorificar a Deus. E seu alvo era o próprio Deus. Meus irmãos, ainda que possamos admitir e admirar e ter Paulo como exemplo, o maior exemplo do cristão sempre é Jesus Cristo. Ele foi perfeito e também agiu e reagiu às situações com sabedoria, fidelidade, obediência e alegria, porque a sua expectativa estava em algo maior, algo concreto, fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, Hebreus 12, do 1 ao 4 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Meus irmãos, Jesus ele suportou a cruz, ele não fez caso da ignomínia, ou seja, do escárnio, do maltrato, porque ele suportou com alegria a carreira que estava proposta a ele, porque ele fazia a vontade do Pai. 2 vezes o Senhor Jesus ele diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. E uma outra vez, essa é a primeira, a outra vez ele fala assim: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. A alegria de Jesus era fazer a vontade de Deus. Então, o autor de Hebreus diz, ele nos chama a considerar o Senhor Jesus para não nos fatigarmos, para não nos cansarmos, desmaiando em nossa alma, em nossa luta contra o pecado. A nossa luta ainda é contra o pecado, meus irmãos. Paulo estava, certa feita, à deriva no mar dentro de um barco, preso em quarentena. E ele podia se desesperar, era uma opção. Ele podia também não fazer nada, era outra opção. Mas ele decidiu ser um instrumento de esperança, orando pelo restante daquela tripulação e pregando o evangelho àqueles homens. O que nós vamos fazer nessa quarentena?
Como nós vamos reagir a essa pandemia como cristãos? Nós não precisamos saber todos os detalhes da caminhada, apenas precisamos saber quem nos chamou para caminhar. Isso deve nos dar gás, combustível para continuar servindo, mesmo que os planos mudem, mesmo que as situações não sejam fáceis, ainda que exija muito de nós. A de Cristo foi muito maior do que a nossa, meus irmãos. Quando você estiver desanimado, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. O Senhor me levou para esse texto essa semana. Eu passei uma semana de muito desânimo. Desde sábado passado, muito desânimo, muito cansaço. Mas o Senhor me trouxe para esse texto para que eu pudesse lembrar de olhar para o Senhor Jesus e considerá-lo na minha vida cristã. Paulo estava de quarentena num barco e ele poderia se enclausurar, mas ele não fez isso, ele deu esperança para os demais tripulantes. O que você vai fazer? O que você vai fazer nessa quarentena? Como é que você tem servido ao Senhor nesse tempo? Nós não somos servos do Senhor? Por que não temos servido ao Senhor? Ele foi o autor de tudo isso, meus irmãos. Ele iniciou a pandemia, é ele que vai terminar a pandemia. Ele iniciou a história, é ele que vai terminar a história. A minha pergunta é, como você vai terminar depois disso? Como é que você vai terminar? Como é que você vai estar depois disso? Em quem você tem colocado a sua esperança? Você experimentou nesses tempos, está experimentando a ação intrometedora de Deus em sua história. E Ele quer te moldar nisso tudo. O que você vai fazer? Antes, para pregar o Evangelho, como disse no início desse vídeo, era necessário você sair de casa. Hoje você tem que compartilhar um link. Você fez isso? Se você não fez isso, eu tenho medo de considerar com seriedade a sua conversão, porque você não se preocupa com o perdido, porque você se utiliza das situações difíceis para se enclausurar. Será que a pandemia só chegou para comprovar que de fato você é um filho do diabo e precisa de conversão? Ou você vai ser um instrumento de Deus ou essa pandemia vai ser um instrumento de Deus para o seu aperfeiçoamento? Deus nos chamou para sermos servos. Se você não está servindo, você não é crente. Ser cristão não é apenas ir à igreja, ler a Bíblia e fazer algumas orações decoradas. É também isso. Dar dízimo e de vez em quando fazer algo prático ali na igreja, porque é pedido de você. Isso qualquer um pode fazer, qualquer um, não precisa ser crente para fazer essas coisas. Ler a Bíblia, fazer orações. Ser cristão é ser moldado pelos princípios do reino e estar engajado nos projetos do rei. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o compromisso que nós devemos ter. Seguir ao Senhor. A pandemia, a quarentena não deve nos parar de modo que a gente pare de seguir ao Senhor Jesus. Se nós pararmos de seguir a Ele, nós não somos seus servos, nós não somos seus filhos, nós somos filhos do diabo. Um segundo ponto desse texto fica no versículo 20, quando nós aprendemos por meio desse texto que não saber a vontade específica de Deus não deve nos levar a adotar o pragmatismo na nossa vida. Uma regra, o pragmatismo ser um modo operante da nossa vida. Paulo tinha um propósito específico, ele tinha feito um voto. Quando você pega os versículos anteriores, Paulo ele está na sua segunda viagem missionária, e aí ele tinha feito um voto. E aí Kistemak diz, Paulo teve seu cabelo cortado em Cencreia, pois havia feito um voto. Embora a ordem das palavras em grego possa significar que Áquila teria feito o voto, o contexto indica Paulo como sendo o sujeito principal desse versículo. Paulo seguira a prática judaica do voto nazireu, que estipulava que a pessoa tinha de cortar seu cabelo ao final de um período específico. 30 dias depois desse período, um sacrifício tinha que ser oferecido em Jerusalém. Depois de ter feito seu voto, ele foi obrigado a viajar para Jerusalém e oferecer seu cabelo com o sacrifício. Paulo fez esse voto para expressar sua gratidão a Deus por tê-lo protegido em Corinto e por abençoar o seu trabalho. Então, olha que interessante. E ainda que fosse o desejo de Paulo ir a Éfeso e fazer daquela cidade a sua base de operações missionárias, não era o seu plano naquele momento. Ele queria fazer o seu voto.
Mas como nós vimos, ele está animado, ele quer pregar a palavra, porque ele está focado em Jesus e ele começa a pregar e o negócio começa a fluir. E eu ainda espero o dia em que os irmãos falarão a mesma coisa que aconteceu aqui nessa cidade. Pastor, prega mais. É um sonho, meus irmãos, ver o desejo pela pregação fluindo na igreja, o desejo por aquilo que é mais importante, a palavra de Deus. As pessoas querendo ouvir mais da palavra. E Paulo experimenta isso. Eles dizem, permanece aqui mais tempo. Nós queremos conhecer mais de tudo isso que você está falando. Entretanto, como um judeu fiel à sua tradição, e mais ainda fiel a Deus, ele havia feito um voto. E ele não cede, ele entende que obedecer é mais importante do que servir. E entendam, o que eu quero dizer aqui, meus irmãos, eu não estou querendo colocar aqui em oposição o serviço e a obediência, não são duas coisas opostas, mas a questão é que nem sempre serviço está linkado com obediência. Por exemplo, o que é mais importante? O marido é pedido pelo seu pastor para pregar um sermão para o domingo. E aí, mas naquele domingo em específico, ele havia prometido ao seu filho que iria no seu primeiro jogo de futebol. E ele explica ao pastor a situação. Ele trocou pregação por futebol. Isso é absurdo, de modo nenhum. De modo nenhum. A Bíblia ensina que nós devemos honrar os nossos compromissos, que a palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. E que o crente que não cuida da sua família é pior do que o ímpio, pior do que o descrente. Esse homem honrou a Deus. Obviamente, em outra situação, ele poderia ter entendido que o mais ideal era naquele momento pregar, porque ele vai cogitar situações. Cada situação é específica e deve exigir um tipo de sabedoria específica no momento. Mas a questão é, meus irmãos, serviço e obediência nem sempre estão ligados. Eu espero ter explicado o meu ponto. Mas a questão é que serviço pode ter a aparência de piedade, mas não necessariamente ser piedoso. Temos como exemplo na Bíblia Marta e Maria. Marta que estava servindo para ser reconhecida e Maria que estava aos pés de Jesus. Mas a fim de que todas as dúvidas sejam dissipadas, eu quero citar alguns versículos que são mais claros que as minhas palavras podem ser. Lá em Samuel capítulo 15, diz assim: Porém Saul disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Lá em Gênesis, capítulo 4, diz: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe-a das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. E também lá em Levítico capítulo 10 diz: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E lá em Atos capítulo 5 diz: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Olha que interessante. O que essas pessoas têm em comum? Elas estavam servindo, mas pecaram contra Deus, porque fizeram em obediência, sem obediência, né?
Paulo poderia muito bem afirmar nesse momento aqui: opa, o pessoal está pedindo para pregar? Ah, não sabia que esse negócio ia dar tão certo, não. Eu já estava planejando vir por aqui mesmo, depois eu faço esse voto novamente, o Senhor vai entender, né? Esse negócio está funcionando, está dando certo, eu vou permanecer aqui. Mas ele está comprometido com a obediência a Deus. Não saber o que Deus quer especificamente não deve nos levar a nos comprometermos com o que funciona em detrimento do que é correto. A nossa ética não deve ser circunstancial. Nós servimos ao Senhor que tem princípios eternos, eles não mudam, eles não passam. Não permita-se ser mudado porque as situações estão complicadas e você não sabe o que fazer. Não escolha o caminho errado. Ou pior, não faça aquilo que é mais fácil, cômodo, simples e barato, porque simplesmente dá certo. Se você não for certo, nunca vai dar certo. Se não for o certo, nunca vai dar certo, meu irmão. Deus, ele é santo. Se somos seus servos, devemos procurar servi-lo com santidade. Só um exemplo prático, né? Essa questão do auxílio de R$ 600. Se você já tinha um emprego e você continua recebendo o seu salário, mas porque você quer receber um pouquinho a mais e você vai lá e se cadastra, você está pecando. Você está tirando o benefício de alguém porque você quer ostentar. Esse benefício é para quem precisa. Tem muitos outros exemplos, mas essa é uma questão pontual do momento que eu queria ressaltar. Então, cuidado, não faça o que é errado para suprir uma necessidade que está faltando. Se não for certo, nunca vai dar certo, meu irmão e minha irmã. E por último, a fim de nos encerrarmos e não nos delongarmos demasiadamente, o versículo 21 nos ensina que não saber a vontade específica de Deus não deve nos levar a adotar uma visão relaxada. Enquanto nós podemos ter a tendência de sermos pragmáticos, a outra tendência é de sermos relaxados. Nós temos essa tendência a sermos procrastinadores, né? Deixar sempre para depois, sermos preguiçosos quando não temos uma perspectiva completa das coisas, uma perspectiva abrangente e exaustiva da vida. E o que vai acontecer no fim do ano? Deus, ele é soberano, nós não precisamos de planos. Opa, como é que é? Isso não é bíblico. Como assim? Isso não é bíblico, meus irmãos. É tolice não fazer planos e sempre acaba em desastre. Não planejar é um problema. Não saber todas as variáveis não deve nos levar a uma vida relaxada. Esse período onde nós temos Netflix e tantos outros serviços de streaming pode nos levar a uma vida de preguiça, procrastinação e egoísmo. Pastor, mas eu não tenho nada para fazer. Opa, pode me procurar que eu te dou um monte de coisa para você fazer. Um monte de coisa. Se você quiser, tem um monte de pensamentos aqui na minha cabeça, coisas como nós podemos trabalhar como igreja que só falta gente para fazer. Não tem ninguém para orar, por exemplo? Nós temos 59 membros. Meus irmãos, nós temos 59 membros na igreja. Você ora por esses irmãos? Então, é um serviço isso. Servir. Orar é servir. Ninguém para quem pregar? Não tem ninguém. Todo mundo se converteu na pandemia? Todo mundo se converteu na quarentena? Opa! Ajudar a mãe a limpar a casa não é fazer alguma coisa? Não, não é? E se dispor para fazer uma compra no mercado para aquele vizinho idoso? Ou aquele irmão da igreja que está no quadro de risco? Estudar as matérias do último semestre com mais afinco? Ler um livro? Sabe quantas pessoas da igreja me procuraram para perguntar se poderiam ajudar nessa pandemia? O mesmo número de pessoas que têm me procurado desde que eu cheguei aqui como pastor. Ou seja, os mesmos. Sempre os mesmos. O problema não é o coronavírus, não é o Covid-19, não é a quarentena, não é a próxima pandemia. O problema é você. É o nosso coração caído, pecaminoso, que se utiliza das situações para fazer aquilo que gosta e quer com um motivo para se justificar, para pecar. Quantas devocionais você compartilhou com amigos, vizinhos, colegas, familiares? Quantos vídeos do culto você compartilhou os links? Nenhum? Você não tem vergonha de dizer que é crente não, meu irmão?
eu posso te chamar de irmão? Porque se você não se preocupa com o perdido, se você não está nem aí para as pessoas indo para o inferno, você não ama. Olha Paulo, irmãos, como é que ele age. Não sei qual é a vontade específica de Deus. Se Deus quiser, eu vou voltar para cá. Mas qual é o meu plano? Eu quero fazer mais uma viagem missionária, uma terceira viagem. Eu quero alcançar tantas pessoas em tais lugares. E eu preciso desses recursos, desse número de pessoas e etc, e etc. Paulo planeja, ele senta antes de fazer com um caderninho e ele ora, Senhor, eu não sei o que tu quer, Senhor, mas eu sei que esse é o desejo do meu coração. O Senhor aprova isso, Pai. O Senhor gosta disso. O Senhor quer isso. Deus, eu queria alcançar o meu vizinho, Pai. Eu vou mandar um vídeo para ele. Eu vou chamá-lo lá na casa dele. Eu vou falar, vou me dispor no prédio de onde eu moro ou no condomínio de onde eu moro para comprar para tal pessoa, porque eu sei que essa pessoa está no grupo de risco. Olha que coisa maravilhosa isso. Isso é amor. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Meus irmãos, a soberania de Deus não anula a minha responsabilidade. Deus ser soberano quer dizer que Ele me protegerá de errar quando os meus planos não forem os melhores. Quando não forem aquilo que Ele deseja. Ele frustra os meus planos. A soberania de Deus é uma proteção para as nossas vidas. Como isso é legal, né, irmãos? Como isso é legal. O Senhor Jesus, ele disse o seguinte, que não sabia qual seria o dia e a hora da sua vinda, da sua parousia. Mas ele não deixou de servir porque lhe faltava essa informação. Ele não trabalhou menos ou confiou menos no Senhor porque lhe faltava essa informação. Da mesma forma, nós devemos continuar servindo ao Senhor. Se falta informação ou não, se a gente sabe a vontade específica de Deus ou não, a gente não vai saber de tudo. Não vamos saber todos os detalhes, mas nós sabemos o que precisamos. Devemos ser santos, devemos obedecer, devemos amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso nós sabemos, já foi revelado. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Agora, e nessa situação? Como é que eu posso obedecer ao Senhor nessa situação? Como é que eu amo as pessoas nessa? Como é que eu sou mais santo aqui? Como é que eu sirvo alguém aqui? Essas são as perguntas. Ah, Senhor, qual é a tua vontade para... Não, eu não sei qual é a vontade específica de Deus. Mas o que eu sei é que Deus me chamou para trabalhar, para servir. E a pandemia não deve me paralisar, nem deve me levar ao pragmatismo, a fazer aquilo que é errado, porque dá certo. E nem deve me fazer a ser relaxado. Não posso fazer isso, não posso. Não saber onde Deus está querendo nos conduzir não deve ser motivo para desconfiarmos dos seus motivos. Ele não peca. Ele é perfeito, confie nele e se submeta. Não saber onde Deus está querendo nos levar não deve nos fazer adotar uma visão e prática relaxadas para a nossa vida. Nós devemos planejar com sabedoria e prudência, buscando viver vidas simples e agradáveis a Deus, pedindo sabedoria e criatividade para servir as pessoas. E devemos ver em cada situação uma oportunidade para honrar a Deus e comunicar a sua palavra. Pense nesses 3 pontinhos do sermão. Analise como você tem caminhado como cristão, como filho do Senhor. Lembre-se de que você não pode e não vai saber qual é a vontade específica de Deus para a sua vida. Não vai saber se hoje é o dia que Jesus vai voltar. Mas você sabe que não saber essa vontade não deve nos paralisar, não deve nos levar a ficar parados. Muito pelo contrário, a servir ao Senhor. Mas servir ao Senhor não significa fazer aquilo que dá certo. Fazer aquilo que dá certo em detrimento daquilo que é correto. Nós não podemos ser pragmáticos, nós devemos ser bíblicos. E por último, meus irmãos, não saber a vontade de Deus específica não deve nos levar a uma vida relaxada, a uma vida de preguiça, de procrastinação e de egoísmo, mas de amor, de proatividade. Tá bom? Quero terminar e concluir esse sermão agora nesse instante, citando 2 frases que eu falei aqui, que eu elaborei para nós termos ela na nossa mente nesses dias e que eu acho que nos trazem muita esperança
e nos exortam nesses dias onde nós somos tentados a parar e a relaxar e a não fazer nada. Nós não precisamos saber todas as informações para sermos bons servos do Senhor. Precisamos apenas saber a quem estamos servindo e ter convicção de que aquilo que Ele está operando, ainda que não faça sentido para nós naquele momento, é sábio e provém de uma motivação amorosa e pura. Então lembre disso, Deus Ele é bom, Ele é santo e Ele é perfeito. Tudo que Ele está fazendo tem os mesmos caráteres, puro, santo, bom, justo e sábio. Então confie no Senhor, ainda que você não entenda todas as variáveis. E Paulo sabia a quem servia, e esse era o motivador, o combustível para o serviço, para pregar, para continuar firme. Ele tinha o seu coração firme em Deus, seu alvo estava em algo mais sólido do que planos, pessoas e até mesmo na missão. Seu alvo estava no Senhor. Então lembre-se disso também. O combustível para nós caminharmos não são as circunstâncias. Nós devemos parar de olhar para as circunstâncias com firmeza e olhar para o Senhor Jesus com firmeza, para não desfalecermos na nossa alma. Que Deus Ele abençoe a sua vida, a sua família. Coloque em prática a palavra, que isso não seja só uma palavra para ser ouvida, mas praticada por nós nesses dias. Se você não sabe o que fazer, me procure. Eu tenho muitas boas ideias que Deus tem me dado nesses dias e que falta simplesmente pessoas para aplicarmos essas ideias. Ideias para evangelismo, ideias para discipulado, ideias para muitas coisas. E muitas coisas nós podemos fazer nesse período. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até breve, quando nós passaremos por tudo isso e voltaremos a exaltar o nosso Deus juntos aqui ou na eternidade, com a volta do Senhor. Deus te abençoe.